Olá, senhoras e senhores, para mais um programa Criativo Cast. Como nós temos a ideia de ter pessoas envolvidas na indústria criativa de diferentes mercados, hoje a gente trouxe um convidado super especial, que sai um pouco do nosso dia a dia. Nós estamos acostumados a falar de game, na parte de programação, estamos acostumados a falar um pouco de produção de eventos, de produção de cinema e vídeo. Agora nós vamos falar com um cara que tem uma especialidade especial. Ele é dublê, imagina só. Ou seja, dublê para todas as mídias digitais, né? Ele vai falar um pouco da história dele, tanto da parte de cinema e vídeo, quanto agora na parte de game, que é o mercado que está em ebulição. O Gutenberg é o cara que vai falar com a gente, tem uma expertise incrível nessa área e vai tentar inspirar e ensinar um pouco sobre essa área pra gente entender um pouco como é que funciona. Então, obrigado, Gutenberg, pela sua visita. É um prazer ter você com essa visão um pouco diferente do que nós estamos acostumados no dia a dia. Eu agradeço pelo convite aí. É um prazer tê-lo aqui. Vamos começar com algumas curiosidades. Tá legal, Primeiro, vamos lá. Antes da gente falar, a gente já vai entrar no mundo do game, que eu acho que é o que está pegando agora, mas antes da gente chegar nesse passo, vamos tentar entender um pouco a sua história. Da onde veio essa ideia de ser dublê, que é uma coisa super interessante, totalmente, tem tudo a ver com a indústria criativa. O que te instalou e falou, olha, eu vou entrar nesse mercado de dublê? Bom, primeiramente, eu vim das artes marciais, né? Eu sou professor de Kung Fu hoje, mas essa arte marcial eu já pratico há aproximadamente 25 anos, né? Então, na minha adolescência, eu sempre curti muito filmes de ação e artes marciais. Legal. E praticando artes marciais, a vida me levou para a área de dublê. É lógico que, primeiramente, eu investi muito em treinamento como atleta, participei de muitos campeonatos, enfim. E chegou uma hora que eu tive a oportunidade de ingressar nesse meio de cinema, televisão e dublê, né? Para mim foi tudo uma novidade. Através de um amigo que me falou, poxa, seria legal você fazer algum curso de dublê e tal, não sei o quê. E realmente, praticando artes marciais, eu não tinha noção que tinha isso para se fazer. Interessante. Para se tornar um profissional na área. Uhum. Então, de lá para cá, eu uni toda a minha paixão pelas artes marciais e a profissão de cinema e dublê, né? Então, hoje, eu tenho um trabalho consolidado, tanto na parte das artes marciais, na parte de cinema, né? Interessante, então, hein? Eu uni a minha paixão e se tornou hoje a minha profissão. Né? Mas isso. Tudo começou com o fato de você já ter uma expertise, que era a luta, sim. E viu aonde você poderia aplicar essa expertise no mercado. Mas assim, diferente. Eu sempre fui fã de filmes de artes marciais, né? Filmes de Bruce Lee, Jackie Chan, mas eu sempre gostei do cinema de ação, né? Sempre curti muito essas coisas de cinema policial, enfim. Então, acabou criando, eu peguei gosto pela coisa, sabe? Legal, então, quando eu comecei a entrar na carreira mesmo, para me tornar um dublê, eu comecei fazendo alguns trabalhos como dublê amador, tá? Mas depois que eu me formei na profissão, realmente, eu pensei, caramba, era isso que eu queria e sei que estou no caminho certo. Que legal. E fala um pouco da sua história, ou seja, fala um pouco das produções que você teve envolvida como dublê, fala um pouco dos dublês que você fez, ou seja, fogo, luta, água, carro. O que é a sua praia? Sim. Bom, quando eu comecei a fazer minhas primeiras participações em filmes, eu já comecei a fazer um filme internacional, né? Olha que legal. Já começou bem. Meu primeiro trabalho foi no filme Ensaio sobre a Cegueira, do diretor Fernando Meirelles. Legal. E ali eu estava trabalhando como amador, né? Mas eu estava por uma equipe profissional, né? Então eu estava começando, é um universo novo, eu caí de paraquedas ali. E esse foi o meu primeiro trabalho e conheci gente, tipo, pessoas de Hollywood que estavam nessa grande produção, tipo atores como Julianne Moore, Danny Glover, Mark Ruffalo, que hoje é o Hulk dos Vingadores. Então, legal. Trabalhei com toda essa galera aqui em São Paulo e nunca ninguém imaginou que um elenco de peso assim estaria aqui em São Paulo, né? Fazendo uma produção como essa. E isso foi ano 2007, né? Depois eu participei de um outro filme chinês também, ainda não tinha me formado dublê. Foi minha primeira cena de luta, né? E inclusive eu trabalhei com um dos coreógrafos do filme Matrix. Isso foi ano 2009. Que bacana. Então a minha paixão foi aumentando mais assim, sabe? Eu já entrei em 2 produções internacionais ainda como amador, né? Isso foi no meu primeiro ano de dublê. Então, depois disso, lógico, eu vim trabalhando em redes de televisão também, passei pelo SBT, Rede Record, e continuei fazendo outras participações em produções de cinema, né? Tanto curta-metragem, longa. Hoje a gente está voltado também no trabalho de séries,
Mas muita gente acha, assim, Nelson, que dublê é o cara somente que vai substituir o ator numa cena de ação que envolve algum perigo. E não é só isso. Muito mais que isso. Sim, vai muito mais. Por exemplo, se você assistir um filme de ação, um filme de super-herói, o cara entra num lugar e vai bater em 10 pessoas, um vai cair dali, outro morre dali. Toda essa galera que vão caindo para todos os lados são dublês. Você vai assistir até filme de zumbi, até perseguição, tudo que envolve cena de ação, sempre tem dublê. Certo. Sempre. Você pode ver uma pessoa, uma mulher correndo na rua de saia, ela vai ter que cair, rolar no chão. É uma dublê. Entendeu? Então, assim, o dublê, ele é uma pessoa importante para compor aquela cena de ação, tá? Não é bem a palavra correta que eu usaria, tá? Mas para vocês entenderem melhor, como se fosse um figurante da parte de ação. Entendi. Tá? Entendi. Então, assim, não é esse bem o termo correto, mas assim, o trabalho de dublê também envolve isso de substituir o ator em alguma cena de ação. Geralmente quando ele tá de costa, alguma coisa para não identificar, né? Sim, claro, exatamente. Então, de vez em quando você tem que usar uns props ou não? Sim, às vezes você tem que mudar seu visual, o dublê tem que mudar o visual, cortar um pouco o cabelo, usar algum enchimento na roupa. Pra ficar idêntico ao ator. Sim, lógico. Então, assim, tudo tem ferramentas no cinema, tá? Então, por exemplo, se o dublê ele não tá tão parecido com o ator na cena, é sempre bom a pessoa que está filmando sempre recuar a câmera para não dar muito na cara, assim, e esse daí... Eu já tinha esse olho clínico já na minha adolescência, quando eu já assistia filmes, e eu gostava muito de assistir os bastidores, como foi feito o filme. Making off. E eu já tinha um olho clínico muito bom já para olhar, olha, esse cara tá de costas, o corte de cabelo dele é diferente. Entendeu? Então, esse é dublê com certeza. Sim. Então, existe algum caso também que alguns dublês vestem de mulheres também para substituir as mulheres. Sim, já aconteceu algumas vezes. Amigos já da profissão tiveram que fazer esse tipo de cena, tá? Tem dublê feminino? Tem sim. É a minoria, mas existe. Existe. Sim. São poucos no mercado. São poucas, sim, mas existe. E as que existem são boas profissionais. Existe uma escola de dublê? Existem não só uma escola, existem mais de uma escola, tá? Aqui no Brasil? Sim. Por exemplo, São Paulo e Rio é o foco das escolas de dublê. Então, quer dizer, São Paulo e Rio se produz muito mais nessa área. Então, por exemplo, São Paulo agora tem muito das séries, né? Mas também é muita publicidade. Rio é mais novela, entendeu? Então, esses dois mercados, Rio e São Paulo, são os polos mais fortes para se trabalhar na área de ação. Entendi. Para quem está querendo entrar nesse meio, vai para a escola, estuda, adquire conhecimento e vai para o mercado. Tem mercado para novos talentos hoje? Sim, hoje o mercado está um pouco mais aberto, tá? Mas assim, a pessoa que realmente queira se profissionalizar nesse ramo de dublê, primeiramente a pessoa tem que ter coragem e sempre gostar de filmes de ação, gostar do gênero de ação, né? Não adianta você falar assim, poxa, legal, vou fazer um curso de dublê, mas só para estar no meio dos atores, isso não é minha área. Você tem que ir por paixão mesmo, você tem que gostar muito. Mesmo porque deve ter um risco associado a isso daí, que o cara, se não gostar, ele vai desistir rapidinho. Não, sim, claro, porque assim, você vai passar por vários tipos de treinamento. Primeiramente, um treinamento físico, né? Se você já é um atleta, que você vem, sei lá, da arte marcial ou de qualquer outra modalidade, isso te agrega muito também. Mas, por exemplo, vamos falar das atividades, disciplinas práticas para você se tornar um dublê. Você vai fazer muita atividade de luta, rolamentos de escada, queda de altura, outras coisas, vamos falar um pouquinho mais arriscada, por exemplo, cenas de atropelamento, colisão de carro e moto. Se o cara for bom a cena de atropelamento vai ser a via dublê mesmo, não é computação gráfica que coloca lá, não, é o cara não. que vai ser dublê. Atropelado mesmo. É dublê. Tanto assim, Nelson, que o dublê, quando ele é atropelado, ele tem uma técnica. O cara que está manejando o carro é dublê também. Então eles trabalham junto, eles fazem a cena junto, ensaiam junto. Entendi. Então você tem o time de você entrar no carro, o motorista tem o time de frear, você tem o time de sair com segurança, entendeu? Aos olhos assim, de quem não está acostumado a acompanhar a profissão de dublê, fala assim, nossa, é muito perigoso. Existe um certo risco, tá? Mas você faz aquilo com técnica. Tá, então... eu diria que tem um risco, mas não é arriscado. Ou seja, é um ambiente controlado, não é por isso que tem técnicas de escola para isso. Claro, exatamente. E você vê muitas cenas de novela, a questão de cenas de atropelamento é muito comum de se ver, né? Sim. Então, geralmente são dublês que estão preparados para esse tipo de cena. E se
Pô, qualquer pessoa para fazer a cena, um ator, por exemplo, que não tem esse preparo, ele vai querer dar um jogo de câmera, enganar ali, mas vai ficar uma coisa falsa no vídeo. Entendi. Entendeu? Então a gente tem que fazer o quê? Trabalhar a segurança em primeiro lugar e o realismo da cena, para a pessoa ver realmente assim, caramba, esse cara foi atropelado. E qual que é a cena mais perigosa, entre aspas, que o usuário, o cara que está assistindo acha perigoso, não necessariamente você que está executando? Tá. Qual foi das suas experiências, a cena mais perigosa, entre aspas, que já fez? Ó, cenas perigosas, assim, eu posso falar do Corpo em Chamas, tá? Corpo em Chamas. Todo dublê um dia tem que fazer o Corpo em Chamas na vida. E o Corpo em Chamas, eu imagino que você tem uma roupa especial. Sim. Você tem um gel, né? Um gel que passa na pele? Exatamente. Então, quer dizer, você tem que estar com o corpo todo coberto de gel. Esse gel, ele vem praticamente em caixas de isopor gelado, com gelo, sabe? Muito gelado. E você depois passa todo esse gel no corpo, você tem roupas molhadas que vem por cima e uma outra roupa que vai ser a roupa que vai ser queimada, né? Seja o figurino para uma produção que você esteja usando. E ali é colocado um produto inflamável, né? Sim, é uma cola inflamável que você coloca, né? Então você é ateado o fogo ali e você faz toda aquela movimentação. Então, por exemplo, você entrou numa cena numa casa e você tem que sair de lá porque a casa explodiu e você está em chamas. Certo. Né? Então, você geralmente calcula o tempo que você vai ficar com esse fogo no corpo, né? A equipe de segurança, outros dublês estão preparados com extintores para apagar, né? Então, você, lógico, a sua linguagem com a galera que está te dando a segurança é se jogar no chão, né? Então, você faz toda aquela corrida, você movimenta, balança os braços e quando deu o tempo correto ali para você, que você consegue aguentar, você se joga no chão. Porque você começa a aquecer, chega uma hora que você não aguenta mais. Sim, claro. Mas assim, é um trabalho assim, muito psicológico. Não mesmo. É qualquer pessoa que pode fazer um tipo de cena como essa. Senão pode dar pânico no cara. Sim, mas assim, uma coisa interessante, Nelson, como é que você começa com o Corpo em Chama? Primeiro você começa fazendo no curso, sei lá, um braço, uma perna, entendeu? Aí você vai acostumando. Exatamente. E a equipe toda dando aquela segurança para você, entendeu? E cabelo, essas coisas? Então, o gel também é colocado no cabelo. No cabelo. Sim, o gel também. Porque é altamente inflamável, Sim, mas assim, o fogo em si não é colocado na parte da cabeça, tá? É colocado nas costas, no braço. Sim, mas a chama pode eventualmente pegar. Sim, claro. Mas assim, sempre você fica em movimento. Na maioria das vezes, você sempre vai estar em movimento. Então, se você, por exemplo, fazer um rodopio, girar no lugar, no eixo, você pode respirar esse ar, né? Então você tem que também controlar a respiração. Cuidado isso. Por isso que eu falo, a pessoa tem que estar muito preparada psicologicamente para um tipo de cena. É uma preparação física e psicológica para esse tipo de cena. Também, eu acho que é mais psicológica. Sabe por quê? Porque assim, a pessoa tem que estar confiante na equipe que está te dando a segurança. Porque sua vida está na mão da equipe. Exatamente. Você sabe, eu tenho 30 segundos aqui, meu corpo vai estar em chamas. Você olha ali, tá com a equipe, legal, tô seguro, entendeu? Então, a partir do momento que você vai pro chão, é a carta branca da equipe chega com o extintor. Exatamente. E é seguro. E é um extintor normal ou é extintor para pessoas? Sim. Normal. Sim. E é seguro, tá? Não, eu tenho certeza que é seguro, senão os dublês não iam ser dublê, ué. Né? Sim. Eu tenho certeza que tem uma técnica por trás que faz com que fique seguro. Quem olha acha que o cara tá pegando fogo, mas a gente sabe que tem ali uma proteção, deve ter um macacão muito dos violentos. Sim, o macacão é bem grosso e é molhado também, né? Ou seja, ele não pega fogo, teoricamente. Não pega. No último mês eu fiz uma cena como essa, numa publicidade, em que eu lutava com a atriz. Então, quer dizer, eu era tipo meio que um zumbi, né? Eu tava com uma espada na mão, tinha que fazer uma cena de luta com ela e totalmente o corpo pegando fogo. Que legal isso, cara. E eu ainda no final recebi um golpe de machado no pescoço. E ainda tive que cair meio que ajoelhado. Então, quer dizer, eu tenho que pensar na qualidade técnica da luta, eu tenho que pensar na minha segurança, tenho que pensar em tudo. Que coisa incrível. Porque é meio assustador pra atriz ver alguém correndo em direção dela pegando fogo com uma espada. Não é coisa imagino. Tão comum, entende? E fica uma promessa aqui, o Criativo Cast, quando tiver uma produção com dublês, a gente vai filmar lá um making off para mostrar para você. Legal, já estão convidados. Porque eu acho que uma coisa é a gente bater esse papo, que é bacana. Outra coisa é o cara ver em ação. Conhecer os bastidores. Deve ser uma coisa muito legal, muito incrível, muito incrível. Uma coisa é a gente contar para elas como é, outra coisa é a gente mostrar para elas como é. Sim, é legal. Então vai dar um realismo aí bacana nessa cobertura. É como a pessoa assistir o making off bastidores das grandes produções de Hollywood aí. Então fica uma promessa aqui, quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai gravar e vai
mostrar pra você como é que funciona, porque se você gosta da aventura, da adrenalina e gostaria de ser um dublê, aqui é o cara, ou seja, é o cara que vai poder te abrir os olhos, te ensinar alguma coisa, te mostrar o caminho das pedras, para onde adquirir mais conhecimento. Como ele falou, é uma coisa segura, ou seja, você acha que não é seguro porque você está vendo na novela ali, o cara paga, mas tem técnicas por trás, tem estudos, tem roupa, tem equipamento. E tem tudo a ver com a indústria criativa, porque você tem que ser criativo. Sim, tudo. Você tem que ser criativo, porque o realismo precisa da criatividade, a segurança precisa da criatividade, porque senão, se você não for criativo, você pode se machucar. Enfim. Então, além do fogo, o que mais o dublê é responsável? Fogo, luta. Carro também? Sim, carro, atropelamento, moto, capotagem. Sim, também. Não é minha especialidade, mas tem também dublês, faz parte do dublê. Tem dublês que são especialistas nessa parte de carro e moto, né? Então são caras que pilotam muito bem, né? Sabem capotar carro. Mas também. Esses carros, se me corrija se eu estiver errado, eles são modificados para dublê. Exatamente, são preparados. Não é qualquer carro que você vê na novela ali. Não. Eles são carros preparados. Eu vi, inclusive na Disney tem um making off disso lá num dos filmes que eles mostram muito. Ele tava me mostrando a diferença de onde vai o motor, porque o peso tem que estar num lugar diferente. Sim. O freio de mão, ele breca na frente e não breca atrás, para o cara poder dar o girinho. Sim. Então é cheio de técnicas que a gente olha o carro, acho que é um carro normal, mas é só a carcaça que é normal, porque dentro é totalmente modificado. Totalmente preparado. Para tal função. Mas muito legal isso, muito legal. E agora vamos falar do novo mercado, porque todo mundo sabe que as cenas perigosas de filmes, novelas, séries, publicidade é feito com dublê, mas nem todo mundo sabe que os games agora estão usando dublê. Então você vai falar pra mim, mas o filme é óbvio, a gente tá vendo lá que o cara é perigoso. Então explica pra quem não sabe por que precisa de um dublê para jogos. Legal. Na questão de jogos de ação, você sabe que tem muitos personagens que tem cenas de luta, movimentação com arma, tiro, enfim. Onde que o dublê entra nisso? Na parte de motion capture, capturas de movimento. Legal. Então, a nossa empresa é sócia num projeto de game da produtora Black House. O game Black and Label é um game de ação, totalmente baseado em grandes games que já conhecemos por aí. E ele conta a história de 3 personagens que vão até Marte, porque Marte vai se colidir com a Terra. Chegando em Marte, eles percebem que Marte é habitado e tem todo um confronto, tem toda uma história muito legal por trás disso. E para se criar as primeiras movimentações do demo do jogo, então nossa equipe entrou com a parte de movimentações. Legal. Então os movimentos que tem no jogo foi vocês que criaram em vida real. Exatamente. Então não só como, por exemplo, eu sou um dos personagens do jogo, existem mais outros 2 atores também que fazem parte, mas toda aquela cena que compõe os alienígenas, todos esses movimentos que eles fazem caindo no chão quando levam um tiro, todos fomos nós que fazemos. Eu fiz um pouco também dessa parte. Então, essa parte de captura de movimento... E qual que é a diferença de fazer com... Porque já deve ter presetado alguns movimentos de caída, por exemplo. Sim. Qual a diferença do cara pegar um movimento já pronto, presetado de um software 3D e você fazer ele em motion capture? A identidade. Somos nós que estamos fazendo. Então, assim, essa foi uma preocupação muito grande da produtora, porque como nós somos os próprios personagens do jogo... Fica mais real. Exatamente. Então, qualquer movimento para engatilhar uma arma, eu estou fazendo isso. Então, por exemplo, se eu estou atrás... Eu estou atrás de uma parede e eu tenho que engatilhar uma arma porque vai vir um alienígena que eu vou atirar nele. Então, sou eu que estou fazendo esse movimento. Que interessante. E outros tipos de movimentos também que eu faço, meu personagem faz... Também outras pessoas da equipe também fazem, entendeu? E vamos imaginar que você está lá engatilhando uma arma. Essa arma é um pedaço de madeira? Ou ele é real, um prop de uma arma? Não, ela pode ser qualquer movimento que eu possa simular posso estar com um objeto na mão, um bastão, ou uma própria arma de brinquedo também. Entendi. Tá? Então, todo movimento que a gente está fazendo, lógico que a câmera vai captar. E o nosso sistema que usamos não é aquele convencional de Hollywood com bolinhas. Não é diferente. Esse sistema. O IPA Soft, ele trabalha diferente. Então, ele vai pelo contraste das roupas. Então, por exemplo, se posicionarmos 10 câmeras à nossa volta e eu for fazer uma cena de luta com você, a única coisa que tem que estar diferente são o contraste das roupas.
Então, por exemplo, se você tá de preto e eu tô de preto, se eu tenho um corpo a corpo com você O na software luta, não só vai entender sabe. que nós dois somos um. Tá. Então, Então, por exemplo, 90% dos hollywoodianos, eles usam um negócio chamado beacon, que é uma câmera de infravermelho que fica espalhada e você espalha sensores de infravermelho pelo corpo. Sim, sim. Esse sistema não usa isso? Não usa. Nós já usamos esse sistema para outros tipos de trabalho. Agora eu vou falar qual é a vantagem de não se usar isso. Diz. Que nós podemos fazer quedas, nós podemos fazer qualquer tipo de movimento que não danifique o aparelho ou que não nos machuque também. Entendi. Porque nós temos um sensor, eu já usei esse equipamento já, para eu fazer movimento isoladamente é muito bom. Mas se eu for ter que contracenar com um parceiro fazendo uma cena de luta, se eu tenho que cair no chão... Aí você já vai pensar duas vezes. Eu caio justo em cima daquele equipamento. E que você sabe... caro! E não é caro demais. Caríssimo. É caro demais. Então, pelo IPSoft, trabalhando com contraste de roupas, a gente pode usar roupas mais confortáveis. Mas ele tem a precisão do infravermelho? Tem. É? Tem. E você espalha a câmera, imagina o 360 ao redor. Sim. E sabe quais os tipos de câmera? As câmeras de PS3. É. Mas não é aqueles sensores de Kinect. Exatamente, como se fosse Kinect. Então tipo vários Kinects que te rodeiam. Exatamente. E o IPSoft vai entender a movimentação que a gente faz. Porque daí ele tem a informação de RGB e ele tem a Exatamente, porque Z-axis. assim, quando a gente entra no campo da captura, né, o que a gente tem que fazer? Fazer um movimento de T, que seria braços e pernas abertos. Sim. O software vai entender que você está ali. Entendi. Né? Ele vai fazer todo aquele movimento. Você faz a cena, terminando a cena, você volta a fazer a posição de T. Entendi. Tá? Então, o animador tem que ter todo esse processo. Tá. A posição inicial, a ação e a posição final. Ele fechando. Precisa disso por causa dos rigs, Exatamente, exatamente isso. Fantástico. E é muito fácil. E a qualidade chega a ser no mesmo nível. No mesmo nível. Você fala em termos do infravermelho para só a informação de câmera. E em questão também da movimentação dos personagens. Tá. Né? E você chega no mesmo realismo, sim. Interessantíssimo. E muito mais barato, né? Muito mais barato. Tem a mesma precisão e é mais barato, então não tem nem que pensar. Sim. É a solução ideal. Sim. E aí, onde a gente fala sobre dublê, é o nosso trabalho de coreografia voltado para cinema. Nesse caso eu diria que no game é mais coreografia do que dublê, né? Exatamente. Porque você não toma tanta porrada durante o negócio. Não, toma. Toma também. Claro, porque assim, os personagens, os alienígenas, eles têm que tomar um tiro quando corre, eles têm que tomar golpe, tem que cair no chão, tem que rolar. E o golpe é de verdade? Ou seja, quando vocês estão fazendo esse treinamento... Não, a gente faz como simulação, né? Simulação. Mas o cara não chega a realmente bater. A ter o contato físico? Não há contato físico. Não é... A gente não coloca a mesma intensidade como se estivesse fazendo uma cena de filme de ação, entendeu? Porque ali existe a porrada. No cinema. Não existe, mas assim, às vezes acontece algum acidente de um golpe escapar, você levar um golpe, mas normal. Só uma curiosidade, no cinema não há o contato? Mesmo naqueles do Jack Chan, do Bruce Lee, etc e tal, em nenhum momento aquilo lá relou? Existe um tipo de contato, sim. Porque senão existe. O realismo por exemplo, tá muito bom. Nenhum tipo de contato existe na parte do seu rosto. Na parte do rosto. Não existe nenhum tipo de contato. Então, tudo é ângulo de câmera, tá? Então, por exemplo, os tipos de golpes, sei lá, chute nas costas, ombro, soco no abdômen, chute na coxa. Isso sim, tem um certo tipo de contato, sim, mas vai muito do dublê, né? O dublê, ele é um ator em ação, então ele tem que saber atuar mostrando que aquele golpe que ele recebeu é real. E você interage com outros dublês de outras empresas ou geralmente quando você está na equipe de dublê, tudo da sua equipe, você conhece todo mundo? Não, geralmente quando é um projeto que uma produtora contrata muitas pessoas para um tipo de cena, ocasionalmente pode acontecer de você trabalhar com duas, três empresas diferentes. Isso é normal. E você confiaria no cara, no caso da outra empresa, no caso do fogo? Não, teria que ser uma coisa mais da sua equipe. Confiaria sim, porque são pessoas que geralmente já tenha trabalhado. São profissionais da área que não te deixaria em risco. Sim, claro. E na casa de munição, no caso de munição, explosões, etc e tal, festim, como é que funciona? Então, aí já é a parte de efeitos, né? São dublês que trabalham na parte de efeitos especiais. Tanto explosão como tiro no corpo também. Então, você é preparado para receber tiro também. É tudo pura atuação, tá?
tá? Eu entendi, mas é o tipo de coisa que você não faz aí. Não, você faz já também? fiz algumas fez? cenas já fez. Então, assim, por exemplo, se eu vou fazer uma cena de tiro, eu já fiz uma cena no filme Salve Geral. Sei. Eu fui um policial que fui metralhado numa base militar. Sei. Então, me colocaram todo o equipamento por dentro, né, que vai preparar realmente... Então vamos lá, descreve pra gente, porque isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu, quando fiz escola de cinema, eu sei mais ou menos como é que funciona, mas agora a gente vai ouvir de um profissional. Explica pra gente como que funciona uma cena de tiro. De tiro. Ou seja, a arma não é de verdade. Não. O sangue que sai da pessoa não é de verdade. Também É isso não. que ele vai explicar pra gente. Então explica como que é feito e como que é dado o realismo de uma cena como essa. Uhum. Então, o realismo vai todo do dublê. Sei. A atuação é 100% dele, tá? Em questão de efeitos especiais, você tem os equipamentos preparados para isso, tá? Sei. Então, por exemplo, a arma é uma arma fake, Sei. tá? Então, Mas por ela exemplo, faz barulho, como se fosse uma explosão, ou não? não, muito disso é até colocado na pós também. Então, por exemplo, Ah, no caso da a minha maioria cena na que eu pós. fiz, era uma cena noturna em que eu me encontrava em pé numa base policial Sei. e vinham os carros dos bandidos e metralhava. E na hora você ouvia alguma coisa ou você não via nada, depois você foi colocado em pós? Você sabia Foi o colocado momento? na pós. Eu tinha o Entendi. momento certo. Porém, o cara dos efeitos especiais, ele estava escondido com uma arma de airsoft. Ah. Então, o que ele fazia? Ele atirava com bolinhas de pólvora. Ah. Então, só que ele não atirava na gente, ele atirava fora da gente. Ah. Então, cada movimento que ele tirava para fora era um pá e soltava uma faísca. Né? É lógico que muito disso aí é colocado na pós também. Sim. Mas aí onde vem a atuação é do dublê. É totalmente sincronizado. Entendi. Quando os caras já preparam a arma, pá, fez isso, você tem que atuar. Você tem que atuar como Mas se na realmente... verdade nada bate em você. Nada, Mas tem nada. um sensor que vai expelir Exatamente, o líquido. Exatamente, você tem aquele sangue falso por Certo. baixo da roupa. Isso é acionado como? Através de controle remoto. Ah. Então, quer dizer, você tem uma fiação. O coordenador de efeitos especiais também tem um acionador lá. Certo. Ele vai acionar no momento certo. Que Entendeu? coisa interessante isso. Então, E cada bullet hole seria um canal, ou seja, ele Sim, consegue sim. disparar diversos canais, diversos sim, claro, bullet holes. sim, claro. E Ele qual pode que, esse disparar líquido, o que, que é? Que simula sangue? É um sangue falso, é como se fosse uma mistura de groselha com outro Ketchup, tipo, gelatina, chocolate, tudo exatamente. que tem Então de assim, hoje você compra gosmento. pronto isso, tá? Ah, já tem pronto, Já o tem cara não precisa nem pronto. fazer. Não, mas assim, muita gente fazia isso, por exemplo, na base de chocolate, óleo, então eles preparam alguma coisa, tem muitas coisas caseiras hoje. Se você Sim. procura no YouTube como fazer, tem. é um cada universo, né? Cada lá um no dá YouTube. uma fórmula lá, né? Mas hoje você tem tudo preparado isso daí. Que coisa legal, cara. Mas a parte de eletrônica não, né? A parte de disparo remoto, aquilo ali precisa ser uma coisa mais pensada, né? Ah, não, sim. Mas assim, a pessoa do efeito cuida de tudo isso, tanto para um simples tiro, como uma explosão grande também. E os caras, coisa- quando te chamam, eles já sabem que a sua expertise é Kung Fu. Então você, no Aham. caso, é um dublê mais pra luta. Sim. Aí tem um cara que é mais pra tiro, tem um cara que é mais pra carro, tem um cara pra mais moto, e Sim, cada um claro. tem a sua... Por exemplo, no caso, se me contratam para uma cena específica de Corpo em Chamas, eu contrato, ou eu passo o contato de coordenadores que vão me dar esse suporte na Essa cena, entendeu? expertise, né? Então eu não posso ir lá sozinho e falar, ó, vamos lá, me põe, prepara aí. Não, eu tenho que ter uma equipe do lado, E a sua entendeu? equipe são... Qual que é o tamanho da sua equipe? Hoje na equipe eu tenho quase 20 pessoas na equipe. Uau, grande equipe. Sim, a maioria são todos artistas marciais, eu tenho alguns que são atores, atrizes, pessoas especialistas em parkour, acrobacias, né? Pessoas de outras modalidades também. Então nós temos um time Legal forte isso assim daí. Nós vamos gravar muita de coisa talento. junto. Sim, claro. Porque Sim. isso é um poço de, de Sim, criatividade. E parkour é uma coisa muito interessante. Claro. E assim, Nelson, qual o objetivo também de eu abrir a minha empresa? Eu já estou 7 anos no mercado assim pela minha empresa, né? Uhum. Então assim, incentivar que as artes marciais pode sim fazer parte do cinema de ação. Sem Tá? dúvida, Muitos sem diretores hoje não querem trabalhar com isso por vários fatores. Por quê? Não tem público para isso e tem muito também aquele time que está ganhando não se mexe. Então, se o cinema nacional investe muito em comédia e dá certo, ele não quer ir para outra forma. Ele quer seguir isso. Ele quer seguir isso, Comédia tá? barata. Exatamente, tem muito isso. Mas, por exemplo, cinema de, É verdade, né? cinema Aqui de não se ação. produz muito, Não, né? cinema de ação a gente fala Tropa de Elite 1 e 2 e tal, mas são pessoas que dirigiram e já estão lá fora. Já. Entendeu? Mas ninguém quer continuar essa fórmula, entendeu? E você sabe quem fez esses dublês desses filmes nacionais? Sim, conheço. Até pessoas São amigos. brasileiros? São amigos que até trabalham na parte de efeitos, tiros. Sim, pessoas que Todos conheço. brasileiros? Sim, todos brasileiros.
E hoje o diretor não quer investir muito nessa parte de cinema de ação, luta, sabe? E nós temos potencial para isso. Eu não tenho dúvida disso. Nós temos potencial. Tanto é que a gente procura fazer o quê? Trabalhar em produções independentes, curta-metragens, mostrar o talento que a gente tem, mostrar que a gente pode trabalhar artes marciais com câmera, entendeu? Porque muita gente hoje quer ver o resultado pronto. Tem um você fala assim, eu tenho uma ideia tal. Tipo, a pessoa, tá bom, tá legal, você tem uma ideia, mas quando você mostra algo mais concreto, né, algo mais pronto, você fala assim, poxa, o Brasil teve os melhores lutadores de MMA do mundo, sabe? Verdade, é verdade. O cinema nacional está crescendo, entende? Então, assim, falta... Jiu-jitsu, o Brasil tem uma posição de destaque, né? Sim, claro. Então, por exemplo, o Brasil é um país de talentos. Sem mas dúvida. no cinema de ação, quem está no comando tem preguiça, não deve quer... custar muito caro, deve ser isso. Também. Porque claro. Produzir uma comédia romântica é uma coisa. Assim. Produzir um Mad Max... Sim. Só de make-up artist aí já é o budget de um sim. filme inteiro de comédia romântica. Claro. Mas você concorda comigo que tem que começar? Não, eu não tenho dúvida. Se ninguém começar, vai continuar na mesma. Eu não tenho dúvida, eu sou o primeiro a concordar com você e vou te ajudar nisso, porque nós vamos divulgar bastante o seu trabalho. Eu quero captar um pouco de making off, que isso vai ajudar a gente a conhecer e difundir esse ofício no cinema. Porque produção, de uma maneira geral, é uma arte colaborativa. Sim. Entendeu? Não adianta querer falar, não, eu vou fazer o filme, eu e meu amigo, meu irmão, meu primo, esquece. Se não envolver uma legião de pessoas profissionais que estão aí há uma década, vai ficar uma porcaria o vídeo ou não vai acontecer o vídeo. Então, como é uma arte colaborativa e muito pouco se fala do seu ofício, é uma pena, né? Quando se fala de cinema, eu vou ser diretor de cinema, eu vou ser cinegrafista, é raro você falar você dublê. Sim. Por quê? Porque a gente expõe pouco. Eu acho que a gente precisa começar a expor para as pessoas conhecerem o trabalho. Claro. E falar, não é que o Brasil tem tem escola, tem gente que é profissional, eu posso aprender, posso me dar bem, posso ganhar dinheiro com isso. Claro, sim, claro. Então, a gente estava falando do game ali, eu acho que o game é um potencial de faturamento enorme. Sim. Né? Além do projeto em si, na questão de licenciamento também, né? Só os characters, né? Os personagens, você pode licenciar isso daí, já é uma mina de ouro. Exatamente. Mas no cinema falando, no cinema de ação não existe nada sem os dublês. Não existe. Nada. Não existe filme de ação sem dublê. Não existe. Não existe. Então, assim, muitos dublês lá fora, muitas equipes de dublês estão fazendo suas próprias produções. Que interessante isso. Entende? E lá fora os caras imagino que sejam melhor pagos que os brasileiros. Exatamente. E mais valorizados também, né? São pagos muitas vezes por cena que você faz, né? Entendi. Então, o valor lá é outro. Lá também tem premiação o Oscar dos dublês mas lá se também. fatura mais também. Então, é uma relação de potencial. Claro. Né? Então, assim, se você fatura mais, você produz mais. Entendeu? Então, paga melhor a equipe e assim vai. Exatamente. E tem muito mais profissionais, entendeu? Mas, assim, a concorrência deve ser maior lá fora, não? Sim, Então, assim, o mercado aqui tá muito, assim, tá crescendo, mas... Quanto tempo já tem aqui no Brasil o trabalho de dublê profissional? Você sabe me falar isso? Vamos dizer que na faixa de uns 30 anos, por aí. Já tem tudo isso? Sim, já. Interessante isso. Já. Acho que desde algum filme, alguma novela que foi um marco na produção distante do Brasil? Alguma televisão que tem um destaque em cima disso? Eu acho que não tem uma coisa como referência que a gente possa falar, tá? Que nem pro mercado de show, marca Rock in Rio 85, entendeu? Não. Depois o mercado de 85 mudou do água pro vinho Brasil. Claro. É uma área pouco explorada, entendeu? Explorada. Não é tão grande assim, sabe? Tem um certo tempo aqui no Brasil, mas são produções assim que usam um pouco de dublê aqui, um pouco aqui, e causa aquela pouca importância pro profissional. E vocês, quando fazem essas cenas de dublê, você faz no set, ou seja, lá, ou você faz geralmente no estúdio em chroma key? Como é que é? Então, você pode tanto fazer no próprio set, ou dependendo de uma produção, você usar um estúdio. Mas no Brasil, qual que é a maioria? Você faz geralmente na rua? Não, no próprio ou você faz set. No estúdio? No próprio set. Entendi. Sim. Seja numa área externa. Mas em chroma key é raro fazer, aquelas que é 100% difícil. chroma key, os americanos fazem. É difícil. No caso, você vai fazer isso mais em publicidade. Em tipo de publicidade, sim, se usa muito questão de chroma key. Mas para filme, novela, assim, não é tão usado, sim. Usa, mas sim, muito pouco.
Muito pouco. Muito pouco mesmo. Cara, isso é incrível. Eu vou enfatizar aqui, porque a gente tem um monte de gente que vai conversar com a gente nos próximos dias, próximos meses, mas são poucos que vão ter expertise que você tem. Porque, como você falou, não é um trabalho muito divulgado, né? Não. As pessoas, quando falam que quer fazer cinema, etc e tal, já pensam nos above the line, nas posições mais óbvias, como Exatamente. diretor de Sim, fotografia, cinegrafista. claro. E eu vejo poucas as pessoas que falam, puxa, meu sonho é ser dublê. Sim. E é uma coisa tão legal. É que eu te falei, eu não tô profissionalmente na área, mas quando eu tive lá na Disney, que eu vi essas demonstrações, é uma das coisas que mais enche, que as pessoas querem ver como é que é feito esses filmes. E é um trabalho divertido. Cada projeto novo é uma coisa nova para você. Então, por exemplo, o dublê também falando, ele trabalha em frente e por trás das câmeras. Então, a gente trabalha dobrado. Entendi. Então, cenas de ação, a gente faz em frente às câmeras. Mas, por exemplo, por trás das câmeras, qual é a nossa função também? Preparar elenco, coreografar cenas de ação. Então não é só aparecer na imagem, muito pelo contrário. Você pode aparecer, mas você pode estar em bastidores treinando essa turma. Sim, e outra coisa também, às vezes, muita gente muitos diretores, quando tem seu operador de câmera, eles não sabem filmar uma cena de ação. O dublê também tem que estar lá. Ele tem que ensinar o diretor a fazer o trabalho dele. Não é bem o diretor, o operador de câmera, eu nunca, às vezes o cara meio que se perde. Eu nunca filmei uma cena de luta. O cara sempre filmou filmes normal, filme de drama. Eu sei, mas você, melhor do que ninguém, sabe a posição que ele tem que estar para parecer real. Sim, por isso que eu falo, o dublê trabalha em frente e por trás das câmeras. A gente tem que ter todo esse cuidado. Muito legal. Na questão de treinar elenco, preparar elenco. Eu preparo atores para série, para novelas, enfim. Então eu tenho que dar todo esse cuidado para ele. Um ator não pode se machucar na minha mão no treinamento. Não. Mesmo porque isso depois contra, né? Se ele se machucou, porque a coisa está errada. Exatamente. E eu tenho que cuidar do profissional, do ator ou da atriz, tanto no set, na preparação, onde seja, ou lá na minha academia, até no momento que ele está executando a cena. E a sua academia é aqui em São Paulo? Sim, no bairro da Liberdade. Muito bom. Então, eu sou professor, eu trabalho regularmente com artes marciais, sou professor de Kung Fu, e também preparo o elenco na minha própria sede, lá no bairro da Liberdade. Fantástico. Gutenberg, eu gostaria de agradecer a sua presença. Foi um papo obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês aí. Vamos trocar aqui os contatos no seu própria produção. Eu estou prometendo para quem está assistindo a gente aqui que nós vamos gravar um bastidores que eu acho que vai ser muito legal. Sim, vai ser muito legal. E quanto mais cabeluda for a cena... Tem muitas curiosidades, hein? Eu não tenho dúvida disso. Muito obrigado. Valeu, obrigado, meu querido. Um abraço. Valeu, Até obrigado. a próxima. Te vejo na próxima. Até mais.